Olá pessoal, aqui é o professor Júlio. A gente está indo para a segunda videoaula da semana, numa semana em que a gente está discutindo as sociedades, as civilizações do Oriente Próximo. E após discutir a civilização mesopotâmica ou as civilizações da Mesopotâmia, a gente vai discutir agora um pouco dessa sociedade egípcia, né, dessa civilização que se desenvolve às margens do Rio Nilo. Tá? Então, primeiramente, assim como a gente fez com a Mesopotâmia, a gente começa discutindo os aspectos geográficos, né, dessa sociedade. Uma coisa que deve ser frisada é que a sociedade egípcia ela se desenvolveu às margens do Rio Nilo no continente africano. Então, isso é muito importante de ser frisado, por isso que o nome África está em destaque aqui, porque muitas vezes a gente associa o Egito ao mundo asiático, a gente associa o Egito até mesmo ao mundo europeu, né? E esquece que a gente está falando de uma civilização que se desenvolve no continente africano, em contato, inclusive, com outras sociedades africanas, né? Aqui a gente tem as fronteiras atuais do continente africano e em destaque o curso do Rio Nilo, né, um grande rio, segundo maior rio do mundo, ficando atrás apenas do Amazonas, né, que é um recurso natural que possibilitou o desenvolvimento do Estado na região e a formação de uma sociedade hierarquizada, com poder centralizado, que teve longos períodos de estabilidade. Tá? Então, como a gente já vem colocando, o Rio Nilo é muito importante para entender o desenvolvimento dessa sociedade, porque ele possibilitou o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da pecuária e também do comércio, né, nessa região aqui, tá bom? E a fixação humana desde o período neolítico, tá bom? Uma coisa importante sobre o Rio Nilo é que os egípcios dividiam o seu ano em 3 estações, né? Ele tinha um regime de cheias bem irregulares, ao contrário dos rios Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, que tinham um regime de cheias marcados assim marcado pela irregularidade, tá? Então, entre os meses de julho e novembro, né, chovia bastante e o curso do rio, né, o rio tinha a sua enchente, ok? Quando chegava nos meses de novembro, né, observe que o rio ele retorna para o seu leito normal e a gente tem que essas margens aqui onde ocorreu a enchente, elas ficam fertilizadas, elas ficam propícias para o trabalho agrícola. Né? E isso para os egípcios durava entre novembro até março. E aí, entre março e julho, era o período de colher, quando o ciclo começava todo novamente, né, com novas cheias, com novas chuvas e novas cheias. Tá bom? A importância do rio Nilo é tão grande que o historiador Heródoto chegou a falar sobre o Egito ser uma dádiva do Nilo. Heródoto é um historiador grego da antiguidade e ao perceber a relação que a civilização egípcia tinha com esse rio, ele escreveu isso, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Mas hoje em dia os historiadores já questionam um pouco essa ideia de Heródoto, né? Será que é mesmo uma dádiva do Nilo, né? Ou será que a gente deve considerar também a importância do trabalho humano às margens desse rio para o desenvolvimento do Estado egípcio, da civilização egípcia, né? Nessa ilustração, a gente observa a construção de canais, né, de diques, ou seja, o trabalho humano também constrói a civilização egípcia. Isso é um elemento importante, tá bom? Um outro aspecto geográfico sobre o Egito Antigo é a questão do isolamento geográfico, né? Então a gente tem aí que o Egito, ao contrário da Mesopotâmia, que era aberta por todos os lados, né? Vocês devem lembrar disso, a ausência de barreiras naturais, o Egito era marcado por desertos, né? Então, de um lado você tem o deserto do Saara, do outro lado o deserto arábico aqui e a Península Arábica, que é uma região desértica. Tá? Então, esse isolamento geográfico dificultava invasões estrangeiras, o que não quer dizer que não ocorreram invasões estrangeiras na região do Egito na antiguidade, ocorreram algumas, ok?
mas essas invasões eram menos constantes do que na região da Mesopotâmia. E isso tem a ver com essa questão do isolamento geográfico, tá? Por ser uma região de clima desértico, né, isso explica também o porquê da fixação de grupos humanos ao longo do curso do Rio Nilo, tá? Então, pessoal, o Rio Nilo, ele seria uma espécie de oásis em meio a desertos, tá? E o que é que a gente vai ter nesse período que eu estou chamando aí de pré-dinástico, né, da origem da civilização egípcia? A gente vai ter a formação de aldeias ao longo do curso do Rio Nilo, né? Isso no período neolítico, tá bom? A gente vai ter a formação de diversas aldeias aqui que eu estou chamando, que os historiadores chamam também de nomos, tá bom? Tá aqui o nome, né? Nomos, tá? Era o nome que se dava a essas aldeias que vão se formar às margens do Rio Nilo, né, e que, obviamente, a principal atividade dessas aldeias era justamente a agricultura e a pecuária. Tá? Cada aldeia dessa, cada lugar desse era governado por um chefe chamado de nomarca. Tá? Mas como vocês sabem, né, no final do período neolítico, o que acontece? Vai haver necessidade também da realização de trabalhos, de obras de engenharia hidráulica para controlar o curso dos rios, para controlar a natureza, né? Sejam diques para conter a força das cheias dos rios. O Rio Nilo, como eu já expliquei, tinha cheias muito regulares, né? Aconteciam todos os anos, tá? Canais para levar água para outros lugares, né? Para terras secas, para poder aproveitar essas terras para a agricultura, barragens, portos, enfim. Então, nesse processo de realização de grandes obras, a gente vai ter a formação de dois reinos, né? O reino do Alto Egito, que ficava nessa região ao sul, tá? E o outro reino, que era o reino do Baixo Egito, que ficava nessa região ao norte, né, que é o chamado Delta do Nilo. Observem como essa parte do rio Nilo, onde ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, ele faz um formato de um triângulo invertido, ou seja, a letra grega delta, né? Certo? Por isso que a gente chama essa região de Delta do Nilo, tá bom? Vale só lembrar para vocês, né, que sim, vocês não estão entendendo errado, tá? O Alto Egito, ele fica ao sul, tá? E o Baixo Egito, ele fica ao norte, né? Porque a nascente do rio fica mais ao sul, né, mais próxima das áreas centrais do continente africano, né? E o rio corre no sentido sul-norte. Então ele vai desaguar aqui, é aqui onde estão as terras mais baixas. Por isso que é Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte, tá? Então a gente vai ter a formação desses dois reinos através da unificação desses nomos, tá? Isso por volta do ano 3500 a.C. e por volta do ano 3200 a.C., 300 anos depois então da formação dos dois reinos, né? O governante do Alto Egito, um homem chamado Menés, né, vai impor o controle sobre a região do Baixo Egito, vai dominar essa região do Baixo Egito. Tá? E a gente vai ter então aí o primeiro faraó, né? A unificação do Estado egípcio em torno desse personagem chamado Menés, que seria o primeiro faraó. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra justamente a simbologia das coroas egípcias, e o que elas têm a ver com essa história toda de Alto Egito e Baixo Egito, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, a coroa branca, né, que simbolizava o domínio sobre o Alto Egito, tá? A coroa vermelha, que é essa que aparece aqui, a segunda da esquerda para a direita, que simbolizava o domínio sobre o Baixo Egito, tá? E quando há a unificação dos dois reinos e a formação do Estado egípcio, a gente vai ter que os faraós utilizavam a coroa dupla, né? Que é a coroa vermelha e branca, que simbolizava o domínio sobre o Alto e o Baixo Egito. Aqui a gente tem no lado direito uma coroa utilizada em cerimônias militares, em guerras, tá?
Então se inicia aí o período que os historiadores chamam de período dinástico, né? E a gente tem nesse período o Alto Império, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, tá? No Antigo Império a gente vai ter o quê? A organização do Estado egípcio, unificado politicamente e religiosamente na figura do faraó, que era adorado como um deus vivo. Observem a diferença, né? Enquanto na Mesopotâmia o imperador era encarado como um enviado dos deuses, né? O chefe dos sacerdotes. No Egito, o faraó era considerado um deus, ele mesmo a encarnação de um deus, no caso, o deus Horus. Tá? Além disso, nessa fase do Antigo Império, que é um longo período de estabilidade na história egípcia, né, a gente vai ter a construção de pirâmides, que serviam de túmulos para os faraós. Tá? E além das pirâmides, outras grandes obras. Né? A gente tem aqui imagens, né, das chamadas pirâmides de Gizé, construídas nos reinados dos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos, né? E a construção dessas pirâmides datam da fase do Antigo Império, né? E a gente tem também aqui a cidade do Cairo, que é onde ficam essas pirâmides, né? Uma cidade turística. Enfim, vale salientar que essas obras de engenharia grandiosas até para os padrões de hoje, né? Elas tinham para sua realização a mobilização não apenas de escravos. Tá? Os camponeses egípcios, sobretudo na época da enchente do rio Nilo, quando o trabalho agrícola ficava inviável, tá? Os camponeses eram deslocados para a construção dessas grandes obras, tá? Com pirâmides, templos, enfim, beleza? A fase final do Antigo Império, ela já vai ser marcada por um período de crise, tá? Em virtude de secas no Rio Nilo, de conflitos entre o poder dos nomarcas, que eram os chefes das aldeias, né, dos nomos. Conflitos entre esses chefes das aldeias e o faraó vão levar a um período de instabilidade do Estado egípcio, tá bom? E aqui a gente vai ter o início de uma fase, depois de um período de muitos conflitos, de muitas disputas, né, a gente vai ter o início de uma fase chamada de Médio Império. Uma fase, inclusive, quando o Egito vai ser invadido por povos asiáticos, que são os Ixos. Tá? Mas após a expulsão dos Ixos, a gente vai ter o auge do Estado egípcio, que é a fase conhecida como Novo Império. Tá? Nessa fase, a gente vai ter uma postura imperialista, né, do Estado egípcio. O que seria essa postura imperialista? Seria a expansão territorial e o exercício de controle sobre outras regiões, o domínio, como aparece aqui nesse mapa, a gente percebe que o domínio, a área de domínio do Estado egípcio vai se ampliar bastante, vai chegar até a Palestina e a Fenícia, como vocês podem ver aqui. Beleza? A gente dá o destaque aí para os reinados de alguns faraós, né, como Tutmés III, Amenófis III e Ramsés II, que ficaram famosos pela expansão territorial que promoveram durante seus reinados. Aqui a gente tem uma estátua de Tutmés III, né, no Museu de Luxor, no Egito. É interessante que, se a gente observar em detalhe essa estátua, a gente percebe uma característica muito marcante da arte egípcia, que é a rigidez. Né? As estátuas egípcias, elas tinham pouca ideia de movimento, elas passam essa aparência de rigidez. Tá bom? Aqui nós temos também, né, construções da época do Novo Império, né, essa opulência, essa riqueza proveniente das conquistas vai se traduzir também em grandes construções. Esse aqui é um templo, né, construído sob ordens de uma rainha egípcia, de uma faraó egípcia chamada Hatshepsut, esse nome dela, tá? E aqui nós temos a fachada, à esquerda de vocês, a fachada do templo, de um dos templos do complexo de Abu Simbel, que foi construído no reinado de Ramsés II. E aqui no lado direito nós temos um outro templo, também construído no reinado de Ramsés II, que é dedicado à rainha, a esposa dele, Nefertari, que vai ser representada como a encarnação da deusa Hathor. Já nesse slide,
nós temos uma representação, através de uma pirâmide, né, da sociedade egípcia, de como era a estrutura social no Egito Antigo. Então, nós temos no topo da pirâmide o faraó, né? Logo abaixo dele os nobres e os sacerdotes, figuras importantes para a sustentação do poder do faraó. Vale pensar na importância dos sacerdotes para esse governo, já que eu estou falando de um Estado teocrático, já que eu estou falando de um governante que era considerado um Deus vivo, né? A classe sacerdotal, esse grupo de pessoas, né, dedicados ao culto aos deuses, né, era um grupo muito importante para a manutenção do poder do faraó. Tá? Os soldados, os escribas, logo abaixo deles, os escribas que dominavam a escrita hieroglífica, né? Logo abaixo dos escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Tá? Então, essa era basicamente, como a gente viu com relação à Mesopotâmia, a gente está falando de uma sociedade complexa, hierarquizada e bastante estratificada, né? Com pessoas que exerciam funções bem diferentes e que tinham status sociais bem diferentes. Tá? A gente está falando, né, assim como com relação à Mesopotâmia, de um estado teocrático. Né? O faraó ele era considerado um deus vivo, né? Era visto como a encarnação de Horus, filho de Osíris, que era o deus do mundo dos mortos, filho de Ra, que era um deus associado ao sol. O faraó ele acumulava uma série de títulos que o divinizavam, tá bom? E uma outra característica dessa sociedade, assim como na Mesopotâmia, a gente está falando da servidão coletiva. Né? No caso do Egito, as terras eram pertencentes ao Estado e os camponeses deveriam pagar tributos, trabalhar em grandes obras de interesse do Estado, né? Fossem obras ligadas à agricultura ou simplesmente construção de templos, de pirâmides dedicados a ser o lar, né? Depois da morte dos faraós. Enfim, tá? Aqui nós temos algumas imagens que mostram um pouco esse trabalho dos camponeses, né? O trabalho na agricultura, né? Aqui na colheita do trigo. Aqui a gente vê também esse trabalho de colheita do trigo realizado por camponeses e o trabalho na atividade pecuária. Por fim, como último tema dessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre a religiosidade egípcia, tá bom? Então, os egípcios eram politeístas, né? E eles praticavam algo que a gente chama de politeísmo antropozoomórfico. Não se assustem com o nome comprido, né? É menos complicado do que parece. Os deuses egípcios eles eram vinculados à natureza. E, portanto, né, devido a essa vinculação com a natureza, eles tinham forma humana e ou animal. Então, esse termo antropo significa homem, humano, né? E zo vem de animal, enquanto mórfico significa forma. Então, eram deuses que tinham ou a forma humana completa, ou metade, o corpo com metade de forma humana e metade animal, e por aí vai, certo? Então, aqui nós temos imagens, né, de algumas divindades egípcias sendo representadas aí. Tá? Nós temos aqui a deusa Bastet, que era representada como uma gata, ela era associada à fertilidade, tá? Ao parto, enfim. Aqui nós temos o deus Horus, né, representado com a cabeça de falcão, tá? E aqui no canto inferior direito, vocês podem observar o deus Sobek, que era associado ao rio Nilo. Ele era o deus do rio Nilo, ele estava ligado ao culto ao rio Nilo, que ele tinha a cabeça de crocodilo. Tá? Era assim que ele era representado. Bom, os egípcios também acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles acreditavam que essa vida após a morte estava condicionada a alguns fatores. Então, um desses fatores era a questão da preservação do corpo. Né? Eles acreditavam que a alma deveria se reconhecer no corpo. Se a alma não se reconhecesse no corpo, essa alma poderia desaparecer. Ou seja, o esquecimento levava a uma segunda morte. Basicamente era isso que eles entendiam. Então a preservação do corpo era uma condição para a sobrevivência da alma. Era assim que os egípcios viam a questão
da vida após a morte. Por isso que eles mumificavam, que eles tinham o hábito de, sobretudo com relação ao corpo dos faraós, ou posteriormente, na fase do Novo Império, principalmente, pessoas ricas também passaram a ter acesso ao serviço da mumificação após a morte, né? Então, a gente tinha aí essa preocupação com o corpo, porque a alma não poderia encontrar, né, um corpo desfigurado, ela deveria se reconhecer nesse corpo, isso era uma condição para a sua existência, para que ela continuasse vivendo, né? Então a gente tem aí uma imagem de uma múmia, né, que está no museu em Londres, na Inglaterra. Tá? Essa imagem é interessante porque ela traz uma representação de um sarcófago, né? Então, tem uma múmia aqui dentro, né? E aparece a figura de um deus egípcio que era associado à mumificação, ao além-túmulo, que era um guia do mundo dos mortos, que é o deus Anubis, representado com a cabeça de chacal. Tá bom? E aqui nós temos um sarcófago, né? A imagem de um sarcófago. Esse é o sarcófago do faraó Tutancâmon, tá bom? Uma outra crença dos egípcios relacionada à vida após a morte era a crença de que a alma passaria por um julgamento, de que haveria um julgamento em um tribunal do mundo dos mortos, regido pelo deus do mundo dos mortos, que era o deus Osíris, que aparece representado aqui no canto direito. Tá? E aí a gente, como é que os egípcios acreditavam que acontecia, né, esse julgamento? O coração do morto era pesado, né, junto com uma pena, né, e o coração, ou seja, a consciência desse morto, deveria ser mais leve que a pena. Caso ele fosse considerado culpado, né, ele seria devorado e passaria pela sua segunda morte. Né? Caso ele fosse absolvido, o coração fosse mais leve do que a pena, como aparece nessa imagem, ele seria autorizado a gozar da vida após a morte e a viver eternamente. Então, pessoal, a nossa aula sobre Egito termina aqui. Né? Muito obrigado e até o momento síncrono.